Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que está, olha, de verdade, transformando a ortodontia moderna. Os mini-implantes. Eles são a chave para a gente conseguir resolver aqueles casos mais complexos de um jeito muito mais rápido e eficiente. Basicamente, estão mudando as regras do jogo. E para começar, essa frase do professor Thales Ciancelli é simplesmente perfeita. Pensa só, um foguete para os tratamentos. É exatamente essa a sensação. A gente está falando de uma tecnologia que não só pisa no acelerador, mas que abre um leque de soluções para casas que antes a gente achava que não tinham saída. É um verdadeiro divisor de águas. Mas, óbvio, não adianta ter um foguete na mão se a gente não souber como pilotar, certo? E é aí que entra a filosofia por trás do uso do mini-implante. Para tirar o máximo proveito dele, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Sabe, sair de um modelo antigo e abraçar um jeito novo de pensar e de colaborar. E essa comparação aqui é sensacional para entender essa virada de chave. O modelo multidisciplinar é tipo se comunicar por carta. Cada um faz sua parte, isolado, e o processo é lento, cheio de vai e vem. O ortodontista termina, manda para o reabilitador e torce para o melhor. Já o modelo transdisciplinar, aí a história é outra. É uma fusão de conhecimento em tempo real, com um planejamento único feito por todo mundo junto desde o começo. E isso aqui resume perfeitamente a ideia. Para essa abordagem transdisciplinar dar certo, o ortodontista precisa ampliar a visão. Não é sobre virar um especialista em tudo, claro que não. Mas sim sobre entender o suficiente das outras áreas para conseguir criar um plano de tratamento que faça sentido do início ao fim, onde a reabilitação já é pensada durante a ortodontia e não algo para se preocupar só lá no futuro. Beleza, filosofia entendida. Agora vamos para o arsenal, para as ferramentas que fazem essa mágica toda acontecer. E o nosso foco aqui são os mini-implantes extra-alveolares. Pode acreditar, eles são os protagonistas quando o assunto são os grandes movimentos ortodônticos. Essa tabela deixa tudo bem claro. Os mini-implantes interradiculares, que são mais fininhos, são ótimos para movimentos pontuais, ali entre as raízes. Agora, os extra-alveolares, esses são os pesos pesados. Com um diâmetro maior, de 2,0 milímetros, a gente instala eles fora da área das raízes, em osso super denso, como a crista infrazigomática, a famosa IZ, na maxila, e o buccal shelf na mandíbula. Eles se tornam uma âncora esquelética poderosa, capaz de mover um arco dentário inteiro. E aqui vai uma dica de ouro para o sucesso dos extra-alveolares, a tal da área de alívio. Como eles são inseridos numa mucosa que se move, é absolutamente essencial deixar uma parte do pescoço do implante exposta. Muitos dos insucessos lá no começo aconteciam justamente por isso, por não criar essa área de alívio. A mucosa simplesmente vinha e, pronto, cobriu o parafuso. E sempre rola aquela dúvida, né? Aço ou titânio? Qual é o melhor? Bom, a ciência, através de um baita estudo de Chris Cheng, já deu a resposta. Na prática clínica, não existe diferença significativa. Os dois materiais funcionam super bem. Então, a escolha pode ser baseada na preferência do profissional ou simplesmente na disponibilidade do material. Ok, já conhecemos as ferramentas, já sabemos qual escolher. Agora, como a gente usa isso? A técnica de instalação e a aplicação da biomecânica correta são o que, no fim das contas, vai definir o sucesso do tratamento. Essa é a técnica de instalação preferida hoje em dia para implantes IZZ, muito por pensar no conforto do paciente. Começar inclinado e terminar paralelo não é só um detalhe técnico. Isso aumenta drasticamente o conforto, porque evita que a cabeça do implante fique machucando a bochecha e, de quebra, ainda reduz o risco de tocar em alguma raiz durante a distalização. Chega de teoria, né? Vamos ver como essa filosofia e essas ferramentas funcionam na vida real. Nosso primeiro caso é um desafio clínico daqueles, uma classe 2 severa com várias complicações juntas. Olha só o cenário. A gente tinha um problema sagital grave, que era classe 2, e um problema vertical tão desafiador quanto, com essa sobremordida super profunda e a perda de dimensão. Uma abordagem convencional aqui seria um caminho extremamente longo e bem difícil. E aqui está a beleza de um planejamento transdisciplinar. A solução atacou todos os problemas de uma vez só. Os implantes IZC entraram para corrigir a classe 2, os mini-implantes na frente controlaram a sobremordida e o dispositivo Platô Júnior ajudou na extrusão dos dentes de trás para restaurar a dimensão vertical. Tudo ao mesmo tempo. O resultado final fala por si só. Uma correção completa tanto do problema sagital quanto do vertical.
o que levou a uma harmonia funcional e estética que simplesmente transformou o sorriso da paciente. Isso mostra o poder de uma biomecânica bem planejada. Vamos agora para um segundo caso que mostra uma aplicação diferente, mas que usa exatamente os mesmos princípios fundamentais. E o cenário aqui era igualmente complexo. Esse desafio aqui era gigante. O paciente já tinha passado por 2 tratamentos ortodônticos que não prepararam o caso para a reabilitação. O espaço para os futuros implantes era simplesmente inviável, e a posição dos incisivos super inclinados para frente comprometia totalmente a estética. A solução pensada foi ambiciosa, mas muito precisa. Uma distalização completa dos 2 arcos. Usando a ancoragem esquelética dos Easy em cima e do buccal shelf embaixo, o plano era mover tudo para trás, corrigindo a classe 3 e, ao mesmo tempo, verticalizando os incisivos para criar o espaço ideal para os implantes. E o resultado foi transformador. Não só os espaços foram criados com a angulação de raiz perfeita para receber os implantes, mas a estética dos incisivos foi completamente restaurada. E o melhor de tudo, foi possível evitar uma cirurgia ortognática. Isso é o que acontece quando a biomecânica está a serviço da reabilitação. Para a gente fechar, vamos tentar resumir tudo que a gente viu em alguns princípios-chave, coisas que dá para aplicar na prática clínica do dia a dia para alcançar resultados parecidos. Basicamente, são 5 pilares para levar para a prática. Primeiro, e talvez o mais importante, planeje sempre junto com a equipe reabilitadora, desde o dia 0. Segundo, para uma distalização eficiente, use conceitos como o de força dupla. Terceiro, e isso é crucial, saiba reconhecer o limite entre uma compensação dentária e a real necessidade de uma cirurgia ortognática. Quarto, mini-implantes diminuem, e muito, a necessidade de extrações. Mas atenção, eles não eliminam essa necessidade por completo. E por último, abrace a curva de aprendizado. Vão acontecer falhas no começo. É normal, mas o sucesso que essa técnica proporciona supera e muito qualquer percalço no caminho. E para encerrar, fica a reflexão. Com essa nova perspectiva e com essas ferramentas tão poderosas em mãos, quantos daqueles casos que a gente às vezes deixa na gaveta, que a gente considera complexos demais, quantos deles poderiam, na verdade, ter uma solução agora? Fica aí o questionamento. Obrigado por acompanhar a gente